Renderização no Blender é a parte em que finalmente você consegue produzir sua animação ou imagem estática. Para ver como tudo funciona e quais opções você tem para esse processo, vamos para a guia de configurações de renderização do editor de propriedades. Essa guia é identificada com um ícone de câmera voltada para trás. Neste vídeo vamos apresentar as configurações mais importantes, e examinar algumas específicas nos próximos vídeos. Mas antes de abordarmos qualquer coisa aqui, você precisa primeiro aprender a renderizar. Para renderizar uma imagem estática, vá para o menu de renderização no canto superior esquerdo e selecione Renderizar imagem. E para renderizar toda a sua faixa de reprodução, basta ir para o mesmo menu de renderização e selecionar Renderizar animação. Para os usuários de teclas de atalho, pressionar F12 para renderizar uma imagem e Ctrl mais F12 para renderizar uma animação. Agora, voltemos para a nossa guia de renderização e façamos uma rápida visão geral de algumas das configurações que afetarão essas renderizações. A primeira configuração é o motor de renderização. Esse é um menu suspenso com 3 motores diferentes, Eevee, Cycles e Workbench. As diferenças entre cada motor são cobertas no vídeo de introdução ao Shade, mas vou revisá-las novamente. Eevee é sua renderização em tempo real. Atualmente, é o motor padrão do Blender e é baseado em Noise, assim como o Cycles. Na verdade, o Eevee e o Cycles podem compartilhar Noise entre si. Isso significa que você pode muitas vezes visualizar seu shade no Eevee e renderizar posteriormente no Cycles. Por que você iria querer fazer isso? Porque o Cycles é um mecanismo mais preciso e mais realista, mas leva muito mais tempo para renderizar. O Workbench é o mecanismo de renderização de visualização prévia do Blender. Tecnicamente, é o mesmo motor que impulsiona a visualização sólida no viewport, então você sabe geralmente como ele parece. Mas o Workbench como uma engine de renderização separada existe para que você possa manter as configurações de saída de renderização para suas animações de pré-visualização iguais, enquanto ainda pode trabalhar com flexibilidade na viewport dependendo da engine selecionada. Você verá configurações diferentes abaixo. Eu vou rapidamente passar por cada uma, mas recomendo experimentar essas configurações quando puder. Vamos começar com o Eevee. Imediatamente você verá uma configuração de amostragem, que permite definir quantas amostras o Eevee irá capturar durante a renderização, tanto na visualização quanto na renderização final. Quanto maior o número de amostras, mais precisamente o motor de renderização calculará seu shade. Tanto o Cycles quanto o Workbench têm essa configuração. Em seguida, você verá algumas coisas que afetarão diretamente muitos dos aspectos visuais da sua renderização, ou seja, oclusão ambiental, brilho, profundidade de campo, espalhamento subsuperficial, reflexões de espaço de tela, desfoque de movimento, cabelo volumétrico, sombras e iluminação indireta. Essas são configurações específicas do motor de renderização e eu recomendo que você experimente cada uma, pois suas configurações podem variar bastante. Mas seus nomes devem ser autoexplicativos. O que elas vão afetar pode ser testado, basta ir para a visualização renderizada na viewport e ajustar livremente. Apenas para que você saiba, para algumas dessas funcionalidades, como Motion Blur, você terá que entrar na visualização da câmera. Filme é uma configuração que é compartilhada por todos os 3 motores de renderização. Uma das configurações mais utilizadas nesta categoria é a caixa de seleção transparente. Isso afeta o background. Se você clicar em transparente, o Blender substituirá automaticamente o background por transparência total para a sua imagem de saída. Simplify também é uma configuração de renderização compartilhada entre os 3 motores. Na verdade, isso se relaciona mais com a cena em si, mas possui configurações que podem afetá-la. Basicamente, o que ele faz é desabilitar os modificadores de subdivisão acima de um valor específico para reduzir a contagem total de polígonos da sua cena. Isso é normalmente usado para ajudar a visualização a rodar mais suavemente, mas também possui um valor para especificar a subdivisão máxima. Em renderização, Freestyle é uma ferramenta poderosa que permite criar contornos e traços não fotorrealísticos em sua renderização com base em uma infinidade de configurações diferentes. No entanto, esta caixa de seleção serve apenas para habilitá-lo na renderização. As configurações reais do Freestyle estão na guia da camada de visualização.
O Freestyle também está disponível no Cycles, mas não no Workbench. E finalmente, temos o gerenciamento de cores, que também está disponível para os 3 motores de renderização. Este é bastante autoexplicativo. Gerencia cores. Sinta-se à vontade para experimentar essas configurações, pois elas afetarão como suas cores são interpretadas para a saída. Agora, se mudarmos para o motor de renderização Cycles, você verá que as opções que temos são um pouco diferentes. A primeira coisa que você notará é a capacidade de alternar entre CPU e GPU. Essa é uma configuração muito importante para quem deseja aproveitar as placas gráficas para diminuir o tempo de renderização. Se você não tem a opção de GPU ou ela fica desativada depois de selecionar a GPU, pode ser necessário acessar suas preferências. Ir para o sistema e selecionar. Se sua placa gráfica não estiver listada aqui, pode ser que ela não seja suportada, mas se estiver, certifique-se de que ela esteja marcada e depois volte para o menu suspenso de GPU/CPU e ela deverá funcionar perfeitamente. O Sampling funciona da mesma forma que no Eevee, mas tem algumas configurações extras com as quais você pode brincar. Lightpath lhe dá opções para alterar a precisão da luz em troca de renderização. As configurações de volume e cabelo afetarão a qualidade dos shade volumétricos e partículas de cabelo, respectivamente na renderização. Você pode ver essas configurações no viewport renderizado para testar. Mas o Motion Blur não é em tempo real para os Cycles. Para que ele seja visível, você precisará renderizar uma imagem pressionando o F12. O desempenho é uma configuração importante para os Cycles, especialmente se você estiver alternando entre GPU e CPU. Os blocos de renderização no Blender são como o programa divide a imagem em pedaços. Durante o render, o Blender irá completar o render de um bloco ou pedaço primeiro antes de passar para o próximo. A forma mais eficiente de dividir sua renderização depende de cada cena, mas a regra geral para CPUs é manter o bloco relativamente pequeno, já que as CPUs podem renderizar vários blocos simultaneamente. As configurações padrão geralmente funcionam muito bem para renderização em CPU. No entanto, para renderização em GPU, a regra geral é manter o tamanho do bloco grande, já que ele renderiza apenas um bloco de cada vez. Portanto, você precisará ajustar o tamanho do bloco de acordo. Para renderização em GPU, geralmente recomendo um tamanho de bloco de 256 por 256. Também existem algumas outras configurações com as quais você pode brincar. E finalmente, a categoria Bake inclui o botão de Bake. Este botão é usado para assar a iluminação em texturas, para que você possa usá-las em vez de recalcular as luzes toda vez. Agora, vamos revisar as configurações do Workbench. Mas se você já está familiarizado com as configurações de visualização sólida da porta de visualização, você as encontrará muito similares. O Workbench também tem amostragem, mas geralmente não precisa ser muito alta, especialmente porque o Workbench é principalmente para visualização prévia de renderizações. Como de costume, se você quiser ver como cada uma dessas configurações afeta sua renderização, basta ir para o modo renderizado nos pontos de visualização e ajustá-las como desejar. As configurações específicas do Workbench são cor e opções adicionais. Iluminação permite que você altere como sua cena está sendo iluminada. O Studio é o padrão e você pode escolher diferentes predefinições clicando nesta esfera. Você também pode clicar no ícone do globo para gerar a direção da fonte de luz. Matcap é outra ótima maneira de ver sua cena com muita clareza, especialmente durante a escultura ou modelagem. Mais opções de pré-definições de Matcap podem ser encontradas clicando na esfera. Flat, plano, é apenas dar a todos os seus objetos uma única cor sem iluminação. As configurações de cor permitem que você altere a cor dos objetos em sua cena com base em diferentes parâmetros. Minha opção favorita é a opção aleatória, pois ela dá a cada objeto uma cor aleatória e torna tudo super fácil de ver. Em opções, você terá opções estilizadas diversas que afetam sua cena visualmente, como raio-x, sombras, profundidade de campo. Isso é tudo para as configurações da guia de renderização. No entanto, há também muito a ser aprendido sobre a guia de configurações de saída relacionada diretamente abaixo dela. Essa é identificada com o ícone de impressora.
Aqui é onde você poderá alterar informações sobre o arquivo de saída de renderização, como resolução, caminho do arquivo, formato do arquivo e metadados. Esta aba não é específica para a entrada de renderização. Agora que você tem uma ideia geral do que são essas configurações de renderização, vou entrar um pouco mais em detalhes sobre algumas dessas configurações nos próximos vídeos.